Oi, turma. Todos tranquilos? Todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora nós vamos fazer o primeiro exemplo de integral indefinida. Muito bem, vamos lá. A integral indefinida é um S deformado, é um S alongado. Não precisa copiar o que eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá bom? Então, esse S um pouco alongado, um pouco deformado, né? É chamado integral. A integral nada mais é que calcular uma primitiva ou antiderivada. Então, para não ter que escrever um enunciado longo, por exemplo, calcule a primitiva da função seno de x. Escrever esse enunciado longo, o pessoal simplesmente escreve assim, olha, integral de seno de x dx. Olha só, é como se a integral fosse o limitador de início e o dx é o delimitador de fim. Então, toda função que estiver entre o símbolo de integral e o dx é para você calcular a primitiva ou calcular a antiderivada. Então, integral indefinida é a mesma coisa que primitiva ou antiderivada. Só que a gente coloca o símbolo de integral para economizar o enunciado. Matemática é muito preguiçoso, gente. Ele não quer ficar escrevendo calcule a primitiva da função seno de x. Ele põe integral de seno de x dx, ele já quer que você calcule a primitiva. O símbolo de integral, o S deformado, é a cerca de início e o dx é a cerca do fim. O que tiver entre esses dois símbolos, você tem que calcular a primitiva. Então, integral indefinida é a mesma coisa que primitiva ou antiderivada. Tudo bem? Então, vamos resolver o item A. Calcule a integral de 5 mais x à sétima dx. Então, a função que eu quero calcular a primitiva é a que fica entre a integral e o dx. Então, essa função que está aqui, ó, é a função que eu quero calcular a primitiva. Primitiva é uma coisa que eu já ensinei para vocês, né? Eu tenho a função derivo, tá certo? Primitiva é o contrário. Eu já te dou a derivada, quero achar quem é a função original. A função original é chamada primitiva ou antiderivada. Então, vamos lá. O que eu derivo que dá 5? 5x. E agora, quando eu tenho uma potência, como é que eu calculo a primitiva mesmo? Vamos relembrar? Soma 1 no expoente e divide por esse expoente. Então, aqui é x à sétima. A primitiva é x à oitava sobre 8. E sempre que eu estou calculando a primitiva, eu tenho que acrescentar mais c. Esse mais c é chamado constante de primitivação. Atenção, hein? Por causa da integral indefinida ser a mesma coisa que primitiva, que é a mesma coisa que antiderivada, esse c, além de ser chamado constante de primitivação, também é chamado constante de integração. Então, você pode chamar o C constante de primitivação ou pode chamar o C constante de integração. É a mesma coisa. Então, esse C aqui
é chamado constante de integração também. Resumindo, quando eu escrevo o símbolo de integral, tá certo? Então, esse Szinho alongado nada mais é que calcule a primitiva. Toda função que aparecer entre o símbolo de integral e o dx, você tem que calcular a primitiva dessa função. Então, na minha letra B, tá certo? Qual é a função que eu tenho que calcular a primitiva? Eu tenho que achar a primitiva dessa função todinha, que fica entre o símbolo de integral e o dx. Então, vamos lá. Primitiva, já ensinei para vocês. Primitiva de uma potência, soma 1 no expoente e divide por esse expoente. Então, primitiva de x à terceira é x à quarta dividido por 4. Primitiva de seno. Na primitivação, o seno inverte o sinal. Então, aqui é menos seno x, vai ficar mais cosseno de x. Derivada da constante é zero. Tá, mas eu não estou calculando a derivada, eu estou calculando a primitiva. Então, eu tenho que pensar de trás para frente. O que eu derivo que dá 2? 2x. E mais c, que é a constante de integração. Ou constante de primitivação. Na letra C, qual é a função que eu tenho que calcular a primitiva? Essa função, que fica entre o 8, aqui fica entre o símbolo de integral e o dx. Então, vamos lá. O que eu derivo que dá 8? 8x. E elevado a x é constante, é invariante por derivação, também será invariante por integração. Então, a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A gente chama primitiva de e elevado a x ou integral de e elevado a x. É a mesma coisa. X elevado a 5 é uma potência. Como é que é a integral da potência? Soma 1 no expoente e divide por esse expoente. Então, aqui vai ser x acesso sobre 6, mais o c, que é a minha constante de integração ou constante de primitivação. Vamos resolver a letra D? X elevado a quarto é uma potência. Como é que é a integral de uma potência? Soma 1 no expoente, divide por esse expoente. Então, integral de x à quarta é x à quinta sobre 5. Na integração, o cosseno preserva o sinal. Então, aqui é menos cosseno de x, a primitiva vai ser menos seno de x. E quando o x aparece sozinho, é uma potência, x elevado a 1. Quando eu tenho uma potência, como é que é a regra? Soma 1 no expoente e divide por esse expoente. O expoente aqui é 1. Se você soma 1, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Mais o c, que é a constante de integração ou constante de primitivação. Resumo dessa aula. Quando eu escrevo integral indefinida, esse S alongado, o que eu estou querendo calcular nada mais é que a primitiva da função, que fica entre o símbolo de integral e o dx. Então, integral indefinida é a mesma coisa que primitiva ou antiderivada.
Espero que todos tenham entendido e nos vemos na próxima aula. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!